Olá, alunos da Escola Alcir, da professora Nara. Meu nome é Leonardo Haddad da Costa Barros, eu sou de Marília e eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês da minha caminhada como escritor e poeta. Tá? É uma caminhada que se originou com um poema que eu escrevi em 2008, então, portanto, tem 12 anos. Tá? Eu tinha 24 anos quando eu escrevi, tá? Meu primeiro poema, que eu considero mesmo poema, né? Tem alguns que eu não, alguns anteriores que eu não gostei, não gostava e acabava descartando, né? Mas o primeiro poema que eu realmente considerei foi em 2008, tá? Então, antes de eu continuar falando um pouquinho da minha caminhada para vocês, eu gostaria de ler para vocês o poema que foi classificado em terceiro lugar no concurso nacional de novos poetas da editora Vivara Nacional, tá? Que é um braço da Saraiva, né? É esse livro aqui, essa edição do primeiro semestre de 2020, tá? No qual a editora ela estava angariando novos poetas, tá? Então só podiam enviar 2 poemas. Cada candidato podia somente enviar 2, e desses 2, o meu que ganhou foi Silêncio no Cais, que está aqui, tá? Nessa edição do Poesia Livre. Eu vou ler para vocês, né? Esse poema ele tem um processo criativo interessante e eu vou contar um pouco para vocês antes de ler o poema, mas foi mais ou menos assim. 2015 era um dos primeiros anos que eu consegui, né, uma certa independência relativa financeira dos meus pais e fui morar sozinho. E aí uma bela noite, né, eu estava com a minha esposa e aí ela me chamou para dormir, né, porque já estava tarde. E nós fomos, eu fui, deitei e tal, e ela dormiu e eu não conseguia dormir. Algo me perturbava, algo me incomodava, algo me tirava do lugar ali. Eu não sabia muito bem o que. E foi quando eu parei para prestar atenção no que me vinha à mente. Então começou a vir assim um som, uma imaginação de um som parecendo uma brisa, um vento soprando, misturado com um som de mar e madeira velha mexendo, né? Me vieram alguns fragmentos disso e ao mesmo tempo começaram a vir fragmentos de versos, palavras, né? Nada muito pronto, mas vieram partes, né, desintegradas. E aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso escrever isso, né? Senão não vou conseguir dormir. E foi quando eu levantei e passei a escrever Silêncio no Cais. Foi interessante porque eu logo fui associando com barcos, mar, né, um cais. Então eu vou ler aqui para vocês conhecerem, tá bom? Então esse poema ele ficou em terceiro lugar de mais de 5.700 poemas enviados para a editora, tá bom? Ó, é esse aqui. Vamos lá para a declamação? Silêncio no Cais. E no lençol das águas, no sul do oceano, repousam os barcos, fartos ao anoitecer. E então, sob a tutela da lua, no aconchego e silêncio da noite, relaxam no calar dos portos, abandonados pelo sol. Aos pares e cansados, descansam nos braços do areal,
no quarto escuro da noite, cercados pela orla vazia. Deitados à luz do luar, com suas velhas velas recolhidas, chacoalham no arquear das ondas, flertando com a beira do cais. E o cais, recatado, se mantém parado, encabulado, enquanto os barcos, ousados, roubam-lhe beijos aos montes, até o sol separar. Então essa foi Silêncio no Cais. Tá? Então a professora Nara pediu para que eu contasse um pouquinho da minha caminhada. Né? Desde pequeno eu sempre gostei de escrever, né? Gostava de ler também. Havia um incentivo por parte do meu pai, que foi um modelo para mim, uma figura da intelectualidade, de muita cultura, sempre estava lendo muito. Então eu cresci com esse modelo. E por volta dos meus 11 anos eu escrevi minha primeira crônica, que se perdeu, eu não tenho mais esse registro. Isso impressionou meus pais, né? Mas ficou ali, ficou por isso mesmo, né? Eu me lembro que eles valorizaram, né? Meu pai falou, nossa, olha só o que ele escreveu, a idade que ele tem, está escrevendo dessa maneira, né? Minha mãe também. Então eles me elogiavam e valorizavam bastante. E aí, qual não foi que eu estava no momento, depois disso, né, acho que uns 2 anos depois, eu devia ter uns 13 anos, não, uns 15 anos. Uns 15 anos eu tinha. Eu estava no colegial, 16 anos. Estava com 16 anos no colegial. E eu tinha muita dificuldade com as notas, né, principalmente com relação às matérias de ciências exatas. Então, eu acabava me dando melhor nas outras matérias, inclusive português, especialmente redação. E foi interessante porque eu tinha repetido dois anos da minha vida, 1 ano da minha vida, depois eu repeti o outro. Era uma escola particular aqui em Marília, muito forte, e eu acabei repetindo por conta das ciências exatas. E aí eu não tinha mais muita moral nenhuma com a galera, né, com os meus amigos. E eu lembro que eu estava num dia na sala de aula que a professora de redação ela foi entregar as notas, né? Então ela tinha o costume de entregar as provas com as notas, só que passando individualmente, carteira por carteira. Ela tinha esse costume. E eu me lembro dela ter chegado na minha carteira, né, ter entregado a prova para mim. Se eu não me engano, a nota era 9,5. Aí ela olhou bem assim para mim, nos meus olhos, e disse, você é acima da média. E eu assustei, falei, como assim, né? O que é média, né? Mas eu não sabia o que de fato estava por vir na minha vida, né? E meus amigos escutaram isso, pronto. Começou a zoação, né? Começou as brincadeiras, né? Um dos meus apelidos começou a ser acima da média. Claro que era uma questão de ironia por parte deles, né? Mas o fato é que eu sempre fui, né, escrevendo, mas ao mesmo tempo nunca fui acreditando muito em mim. E foi quando eu comecei a falar, não, as coisas que vêm na minha cabeça eu preciso colocar no papel, fiquem elas prontas ou não. E aí eu comecei a fazer isso, né? Esse primeiro poema de 2008 eu já estava na faculdade. De lá para cá eu estou com 49 poemas, tá? Entre poemas e prosas, tá? Então eu tenho um registro aqui. E um deles foi Silêncio no Cais. De fato, eu gosto bastante de ler. Tenho dificuldades com a atenção, para me manter atento, mas eu tenho
descoberto em mim, de uns tempos para cá, um gosto por tipos específicos de leitura. Então tem tipos de leitura, tipos de autores, a escrita, o jeito que a pessoa tem de escrever, o jeito que a pessoa tem de transmissão das ideias dela. Isso acabou, eu acabei percebendo que eu gosto de determinados tipos de literatura. Só que eu demorei para perceber isso. Eu fui perceber isso bem mais para frente. Eu já tinha 30 e poucos anos. Hoje eu estou com 35. Então, mas aí eu fui focando, como se eu fosse me direcionando para aqueles tipos de literatura que eu gostava de ler. Me direcionando no sentido de leitura mesmo. Então, nem tudo eu gostava de ler, nem tudo eu gosto de ler. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que não desanimem, vocês vão poder encontrar um tipo de literatura que interesse de fato vocês, que de fato alimente vocês. E alguns de vocês vão poder escrever aquilo que vem de dentro, colocar de uma maneira que o leitor possa se aproximar daquilo que você está sentindo, da melhor forma possível. Então, como trabalhar com as palavras? Como ser uma espécie de artesão com versos, para que aquela obra ela chegue para ser consumida por olhos outros, para ser consumida por olhos por meio da alma. Então, a arte tem esse poder. Então, eu gostaria de reforçar para vocês se manterem, se esforçando com relação à leitura, tentando se concentrar, e ao mesmo tempo procurando tipos de literatura que vocês gostam. Porque o que vai fazer vocês escreverem bem? O vocabulário de vocês, toda vamos dizer, a caixa de ferramentas que um bom escritor precisa ter, que é a parte da criatividade, a parte do vocabulário, a parte do sonho. Você sonha meio que acordado, eu contei o exemplo do processo de composição de Silêncio no Cais. Então você precisa juntar tudo isso numa oportunidade concreta, como por exemplo, colocar no papel. Eu preciso muito fazer isso. Tem poetas que não fazem igual a mim, mas eu preciso colocar na hora alguma coisa no papel, nem que não esteja pronta. Porque senão isso se perde, alça outros voos, e aí eu não pego mais. Então tem que ter um momento de oportunismo ali, para caçar aquilo que aparece na hora. Então, acho que é mais isso que eu queria falar para vocês, tá? Se alguém quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição pelo e-mail clinicadad@hotmail.com, tá? Eu vou soletrar para vocês para ficar mais fácil. Clinic, de clínica, só que sem o A. Então, Clinic. Aí vem o Haddad, é H-A-D-D-A-D, que é meu sobrenome. Então, Clinic Haddad, tudo junto. Então, C-L-I-N-I-C-H-A-D-D-A-D, @hotmail.com. Quem quiser pode me enviar um e-mail, tá bom? Que eu estou à disposição para quem quiser conversar um pouco mais a respeito. Ok? Então um abraço para todo mundo e até mais.